Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Dessa vez a gente vai fazer a parte de delete, ou seja, a gente vai excluir algum usuário no sistema. Só que como eu falei anteriormente, ao invés da gente excluir mesmo a linha aqui do banco de dados, eu vou setar, né, vou marcar ele com um asterisco no começo, só para dizer que ele foi para a lixeira. Poderia fazer de várias formas, tá? Poderia criar uma nova coluna, excluído sim ou não. Tem uma série de formas de fazer isso, tá? Eu vou colocar um asterisco no começo e é isso que todos que estiverem com esse asterisco porque foram excluídos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: a primeira coisa é aqui nas ações, eu quero que apareça uma nova coluna, igual tem o editar, eu quero que apareça excluir. Então eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui na classe usuário, e aí é onde eu mostro essa linha com o meu href, eu vou criar uma nova. Então eu venho aqui, ó, deixa eu ampliar a tela, vou copiar essa linha e colo na parte de baixo. Como eu vou criar dentro do mesmo TD, né, vai ficar aqui dentro do mesmo TD, eu só vou dar um espaço para separar um do outro, então eu não preciso criar um novo TD. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no final, apago esse TD, aqui eu vou alterar para apagar, né, que eu quero apagar o usuário. Aqui eu não começo mais com TD, porque eu já comecei lá em cima e não preciso do bgcolor. Eu só vou colocar esse caractere especial aqui, ó, pipe, que é uma barra na vertical, para separar um do outro. E esse barra TD eu deixo aqui. Então eu abri o TD na primeira linha e estou fechando na segunda. E aqui no meu act eu vou colocar delete, tá bom? Aqui o e-mail já mantém, não preciso mudar nada aqui. Aqui são as nossas ações, só para facilitar o entendimento. Se eu voltar aqui na tela, no listar, agora eu já tenho aqui, ó, editar e apagar, beleza? Se eu clicar no apagar, ele vai levar para o controller, e aqui em cima o act dele vai ser delete, e ele manda o e-mail que eu escolhi, tá bom? Uma outra coisa que eu queria fazer é o seguinte: quando ele apagar uma informação, apagar não, quando ele fizer um update, então se eu vier aqui, ó, fizer um update e gravar, a tela fica em branco. Eu quero que ele traga para a lista, que aí eu já vejo aqui que alterou. Eu não quero mostrar uma mensagem dizendo que foi alterado, só quero trazer de volta para a lista. Então eu aproveito e venho aqui no controller, já estou aqui ó, no update. Depois que ele fizer o update, eu quero que ele faça um header location e direciona o navegador para a lista. Então, para ele fazer isso, é esse action aqui de baixo. Eu vou até copiar ele, ó. Act listar, tá vendo? Então eu vou copiar daqui e colei ali. Vamos editar. Vou tirar o X. Quando eu gravei, já trouxe de volta para a lista, tá bom? Vamos lá. Então agora o apagar, ele está trazendo para o controller, mudando o act para delete e o e-mail, trazendo também o e-mail do usuário. O que a gente precisa fazer agora? No controller, eu tenho que validar isso. Então eu vou copiar esse update aqui, vou colar aqui embaixo, vou chamar de delete. Como eu estou recebendo os dados pelo get, então aqui eu troco, não é post, né? Que é get, e aqui também é get. E aqui ao invés de update, vai ser delete. O que eu preciso fazer? Eu vou setar o e-mail que eu recebi pelo get, vou passar ele para o usuário e vou chamar o delete. Tá bom? E depois que ele apagar, eu vou deixar ele trazendo para a lista de novo. Então ele vai apagar e traz de volta para a lista, igual ele fez com o update, tá bom? Então se eu fizer isso aqui, ó, apagar, ele já chamou os dados para cá, deu erro porque não tenho, eu não criei o método ainda, né? Então ele não está fazendo essa tratativa. Aqui não é txt, tá? Aqui é só e-mail, porque é o que eu estou recebendo aqui de cima da URL. Se eu pedir para listar, ó, ele deu um erro que agora o método delete não existe. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui na classe e vamos criar um método chamado delete. O delete, o que a gente precisa ter? Vou vir aqui para baixo.
depois do update. Eu vou basicamente copiar o update também, porque o nosso delete na verdade é um update, tá? Então, ó, vai se chama delete. O que ele vai fazer? É basicamente a mesma coisa do update. O único detalhe é que no começo aqui, ele vai colocar um asterisco antes. E aqui eu não preciso mais do ponto e vírgula, do barra N, porque ele já vai sobrepor e eu não preciso da quebra de linha. Então ele só vai substituir aquele intervalo. Só que eu preciso inverter aqui a minha ordem, pelo seguinte. Eu recebi lá aqui da minha URL somente o e-mail. Então eu não tenho os dados do e-mail, aliás, os dados do usuário novo. Ninguém preencheu um formulário, ele só passou o e-mail. Então eu preciso fazer o find by e-mail primeiro, para que eu consiga ter os dados instanciados aqui no objeto, e aí sim, depois eu faço a substituição do que eu tenho no banco de dados pelo novo, que vai ser... deixa eu até inverter a ordem aqui. Ó, antigo e novo. Então o antigo é só o que está aqui, né, só a linha normal, e o novo ele vai ter um asterisco antes. Só isso. É um update colocando um asterisco antes do e-mail da pessoa. Vamos ver se funciona? Vou pedir para listar. Nenhum deles tem asterisco antes. Vou editar o meu usuário primeiro, coloco um X no final. Ele já trouxe para cá com o X. Vou pedir para apagar. Clico nele, ele voltou para a lista, mas não apagou. Então, espera aí que tem coisa errada. Vamos olhar de novo. Chamou o delete. Beleza. Aparentemente aqui está certo. Aqui é o novo. Deixa eu ver no banco. O banco também está ok. Na classe, o meu delete está fazendo a pesquisa. O antigo é o que eu já tinha. Deixa eu ver no controller. Certo. Ah, aqui, ó. Não, aqui tá certo. Vamos ver por que não tá indo. Só um minuto que a gente descobre. Descobri, ó. Aqui não é nome, aqui é e-mail. Eu atribuí o valor errado aqui. Vamos testar de novo. Apagar, olha lá. Já trouxe para a lista e colocou um asterisco antes. Se eu quiser apagar o do Leandro, apaguei. E o Gabriel também. Então todos eles têm um asterisco antes do nome. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? Mudar a nossa lista para ele não listar quem tem um asterisco no primeiro caractere. E nós vamos criar uma lista nova que nós vamos chamar de lixeira, e aí vai ser ao contrário. Todos que têm asterisco antes do nome, e a gente vai poder restaurar da lixeira. Tá bom? E depois, aula de sessions, para a gente melhorar o controle de acesso, e aí finaliza a aula 27, para a gente começar a trabalhar com banco de dados. Até a próxima!